Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho. Estamos aqui com a série Conflito dos Séculos, com o capítulo 31, Nadab e Abiú e seu pecado. Vamos para a vinheta. Bom, capítulo. Bom, capítulo 8 de Levíticos fala sobre a consagração de Arão e seus filhos. O capítulo 9 vai falar sobre o começo do ministério deles, onde eles começam a sacrificar os cordeiros, os animais. E no capítulo 10, Nadab e Abiú têm a infelicidade de estarem bêbados e acabarem pegando errado e fazendo algo que não deveria ser feito no santuário e acabaram falecendo. Então, vamos entender isso melhor. No primeiro parágrafo do Patriarcas e Profetas já começa falando sobre o pecado de Nadab e Abiú e o porquê que eles acabaram morrendo. E eles acabaram pegando fogo estranho. O que seria o fogo estranho, Roberto? O fogo que Deus acendeu no santuário era o do holocausto. Então tudo era realizado através desse fogo. Não poderia pegar um fogo que não fosse sagrado, que é o do holocausto, tá bem? Então por esse motivo eles fizeram fogo de uma outra forma que não fosse o fogo sagrado e ministraram no santuário. E aí acabaram morrendo instantaneamente. Por quê? Porque eles sabiam o que estavam fazendo, mas eles tiveram um problema ali de vinho, né? Eles tomaram muito suco de uva e acabou fermentando e aí deu um problema gigante. Então, meus queridos, vamos ler alguns textos para a gente entender melhor por que foi tão rigoroso Deus com Nadab e Abiú. Olha isso. Abaixo de Moisés e Arão, Nadab e Abiú eram os mais preeminentes em Israel. Tinham sido honrados de modo especial pelo Senhor, tendo-se-lhes permitido, juntamente com os 70 anciãos, verem sua glória no monte. Sua transgressão não deveria, entretanto, desculpar-se ou ser considerada levianamente. Tudo isso torna mais ofensivo o seu pecado, porque os homens receberam grande luz, porque tenham, como príncipes de Israel, subido ao monte e hajam alcançado o privilégio de ter comunhão com Deus e demorar-se na sua luz da sua glória. Não se lisonjeiem eles de que podem depois pecar impunemente, de que, visto terem sido de tal maneira honrados, Deus não será rigoroso no castigo de sua iniquidade. Isto é o erro fatal. A grande luz e privilégios concedidos exige uma retribuição de virtude e santidade correspondente à luz ortogada. Nada menos que isto poderá Deus aceitar. Só que é bem interessante, meus queridos, porque quanto mais luz eu e você possui, mais responsabilidade temos. Então, Nadab e Abiú, eles subiram ao monte, eles viram a glória de Deus, eles viram o trono, eles viram o Safira, eles viram tudo ali. E mesmo assim, eles não estavam firmados em Deus. Tá? Então, isso é muito grave. E quanto mais luz estamos tendo, ou seja, essa série Conflito vai nos dar mais responsabilidades até o final do ano, ok? O propósito de Deus era ensinar ao povo que devem aproximar-se com reverência e temor, de maneira indicada por Ele mesmo. Não pode ele aceitar uma obediência parcial. Não era bastante que nesta hora solene de culto quase tudo tivesse sido feito conforme ele determinara. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que se afastam de seus mandamentos e não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Então, meus queridos, nós precisamos saber que o que é santo e o que é comum é comum. Não dá para trazer o mundo para a igreja, porque não funciona dessa forma. Deus não gosta das coisas misturadas. Então, nós também precisamos deixar cada um no seu devido lugar. Acabou que Arão ficou em silêncio, ele recebeu uma baita de uma repreensão ali, e dois filhos deles acabaram, né, o Eleazar e Tamar tomaram o lugar dos seus irmãos que morreram, e ele ficou ali quieto porque Arão também era culpado. Ele era um pai muito permissista, né? O filho fazia o que queria, então ele acabou ali ficando em silêncio e pensando realmente que ele tinha culpa no cartório, né? E o vinho, né, foi algo que atrapalhou, então foi proibido então o uso de bebidas alcoólicas, no caso ali o vinho, né, obviamente, para não termos mais nenhum tipo de problema como esse no santuário. Nadab e Abiú nunca teriam cometido aquele pecado fatal se não se houvessem primeiramente em parte intoxicado pelo livre uso do vinho. Compreendiam que o mais cuidadoso e solene preparo era necessário antes de se apresentarem no santuário, onde era manifestada a presença divina pela intemperança, porém perderam a idoneidade para o seu santo ofício. A mente se lhes tornou confusa e embotadas as percepções morais, de modo que não podiam discernir a diferença
entre o sagrado e o comum. Então, meus amados, isso aqui é muito importante porque o suco de uva, se você tomar muito dele, ele acaba virando algo alcoólico, né? Então, se você tomar, dependendo da quantidade que você tomar de suco de uva e passar no bafômetro, vai dar positivo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Eles tomaram muito, ó, livre uso de vinho, eles tomaram muito suco de uva, acabou atrapalhando a mente deles e eles ainda foram lá fazer a besteira, né? Então, que nós possamos ter temperança, tá bom? E eu vou terminar com 3 textos importantes para nós, para a gente compreender aqui o que Deus quer de nós, tá bom? E medite nesses 3 textos, pois são muito importantes para entendermos o templo do Espírito Santo. O templo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios 3, 17. Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Nós temos uma baita responsabilidade, meus queridos. Muitas vezes a gente ouve meu corpo, minhas regras. Isso não existe. Biblicamente falando, nada é nosso. Foi emprestado para nós. E como que nós estamos fazendo? Será que nós estamos ajudando, colaborando com Deus para entregar o corpo o menos degradado possível, né? Como nós precisamos fazer? Que nós possamos estar mergulhados em Jesus, tendo temperantes, pois a falta de temperança é o pior problema da humanidade hoje. A gente não consegue comer um pouquinho das coisas, né? A gente sempre vai logo com tudo e é muito e acaba caindo nos erros de Nadab e Abiú, e Deus está sendo misericordioso conosco, né? Então que nós possamos colaborar com Deus para entregar o templo da forma que Ele deseja que seja, pois o Espírito Santo não habita em qualquer coisa. Nós precisamos estar puros para que o Espírito Santo possa estar em nossa vida. Amém? Vamos orar? Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui agradecidos ao Senhor por esta mensagem, que nós possamos, Pai, fazer de tudo para que nosso corpo possa estar recebendo o Espírito Santo, para que possamos estar cada vez mais fazendo a Tua vontade. Perdoe nossos pecados, nossa negligência, tenha misericórdia de nós que falhamos muito na questão da temperança, para que possamos estar melhorando e avançando para a Canaã Celestial. Este é o meu desejo, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos amanhã. Então, até lá. Tchau, tchau.